Tem gente que considera Santa Catarina um lugar hostil, povoado por preconceituosos e xenófobos, de xenofobia, de fobia ao medo, ao estranho, ao estrangeiro, ao diferente. Sim, somos acusados de xenófobos, mas somos os xenófobos do mal. Sim, porque há os xenófobos do bem, não é curioso? Aqueles que justamente nos hostilizam por nos considerarem maus, e aí eles nos maldizem em nome do bem. Quer ver? Ouve essa pérola aí. Então, abre aspas, o pronunciamento final num determinado evento de uma ex-senadora de Santa Catarina, abre aspas, ela diz assim, depois de tudo, ao final, abre aspas, eu venho de um estado, continua dizendo, muito bonito, muito lindo, maravilhoso, ela fala de paisagens, ela fala da geografia, fala da natureza, mas ela não faz menção às pessoas em relação a isso, que é tudo muito bonito, belo, maravilhoso, e etc. Aí na sequência ela diz assim, a gente sofre muito lá contra os que pregam o ódio, a violência e a discriminação. E aí vai, a reticência, né? etc. Então, é o seguinte, é o pronunciamento que está aí nas redes sociais da ex-senadora Idely Salvati, a quem se poderia perguntar, com todo respeito à pessoa, com todo respeito à condição de, provavelmente, uma mãe de família, e, portanto, uma pessoa que merece o respeito devido como ser humano, mas que também precisa se dar o respeito. E se ela tivesse uma capacidade de autocrítica, antes de dizer o que disse, poderia se perguntar, mas afinal de contas, e os trabalhadores do Brasil inteiro e de outros países, como a Venezuela, o Haiti, o Peru, a Bolívia e assim por diante, que vêm para Santa Catarina, e eu já disse isso aqui, não é think tank, Santa Catarina, seguidamente, ano após ano, é um dos estados que mais recebe não só imigrantes brasileiros em busca de trabalho, de dignidade, mas também estrangeiros em busca das mesmas fontes de dignidade de vida, trabalho, educação, segurança pública, muito acima da média nacional. Então, aos xenófobos do bem, é preciso perguntar por que então tantos trabalhadores do Brasil e de outros países têm vindo para Santa Catarina, fazendo com que Santa Catarina seja, seguidamente, como eu já disse, um dos estados que mais recebe imigrantes brasileiros e estrangeiros. Olha, o estado de Santa Catarina, em termos de trabalho, para ser mais específico, em termos de taxa de desemprego, atualmente, dados do IBGE, recentíssimos, o último dado aí é de janeiro, simplesmente é o menor índice de desemprego do Brasil, com 3,2%. Eu vou repetir aqui, é o menor índice de desemprego do Brasil. Ora, por quê? Porque há oportunidades e as pessoas vêm em busca de oportunidades que elas não têm em outros lugares. Nesse estado, que segundo alguns é um estado xenófobo, de pessoas que pregam o ódio, a discriminação e a violência. Aí vamos lá, tem mais. Recentissimamente saíram os dados do IDEB. O que é o IDEB? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É ensino fundamental e médio, é do primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. Qual é o primeiro lugar do Brasil? Qual é o primeiro estado em termos de índices de
desenvolvimento da educação básica. É Brasília, é o Distrito Federal, é São Paulo, Rio de Janeiro. Pensem em outros estados. Não, não é. É Santa Catarina. Novamente, Santa Catarina. Estado que oferece condições e oportunidades para que pessoas venham trabalhar e matriculem seus filhos em boas escolas e tenham, na média, uma segurança maior, seja do ponto de vista alimentar, seja do ponto de vista educacional, seja do ponto da segurança pública contra a violência, seja em termos de desigualdade. Tem condições melhores aqui do que em qualquer outro estado brasileiro. E aí, é justamente a questão da desigualdade que mais chama atenção e que nos faz perguntar, faz qualquer pessoa de bom senso, se perguntar de maneira um tanto quanto perplexa, se não, mesmo que não conheça muito bem o estado de Santa Catarina, como é que pode um estado que tem o menor índice de desemprego do Brasil, que tem os melhores índices de desenvolvimento da educação básica do Brasil, na frente do Distrito Federal, de São Paulo, de estados mais ricos, porém menos desenvolvidos? Por quê? Porque mais desiguais, porque o estado menos desigual do Brasil, para onde vem pessoas em busca de melhores condições de vida, vítimas da desigualdade deste país e de outros países, vem para cá, para um estado, mesmo que não tenham informação estatística sobre isso, mas percebem isso, sentem isso. De alguma maneira, sabem que aqui as condições são melhores. Tanto é que o índice Gini é em homenagem a um matemático italiano chamado Conrado Gini, que foi quem criou essa medição, essa mensuração que mede, desculpando-me pela redundância, a diferença entre os mais pobres e os mais ricos. Pois bem, o índice Gini no Brasil aponta que, em primeiro lugar, não está o Distrito Federal, não está o estado de São Paulo, não está qualquer outro estado, senão o estado, novamente, o estado de Santa Catarina, que é para onde vêm as pessoas que não têm a informação que a ex-senadora manifestou ao seu público cativo em algum lugar deste país, fora de Santa Catarina, dizendo: eu venho de um estado onde as coisas são belas, mas o povo é mau. É muito interessante, para não dizer outra coisa. Na verdade, isso não é interessante. Embora, sim, vá lá, tem lá, desperta lá o seu interesse, senão eu não estaria falando sobre isso aqui e compartilhando isso com os prezados ouvintes e espectadores do SC Think Tank. É interessante porque nos deixa perplexos, como uma pessoa que viveu quase 5 décadas em Santa Catarina, que também é uma imigrante, que veio para Santa Catarina fazer a sua vida profissional, intelectual, pessoal, fez toda a sua carreira política aqui, e inclusive se elegeu para cargos públicos com os votos de catarinenses, seja no nível estadual, seja no nível federal. Ela recebeu votos de pessoas que provavelmente, embora não nominadas, no imaginário delas, são pessoas do mal, pessoas que pregam ódio, que pregam a violência e discriminação. E possivelmente algumas dessas pessoas, talvez não poucas, já tenham votado nela e ela provavelmente, no seu lapso de memória, na sua frustração política, para não dizer outra coisa, consegue ignorar isso. E aí, ignora que o estado menos desigual, não o mais rico, mas que o menos desigual, é justamente o estado que ela diz que tem muita beleza natural, mas tem muitas pessoas difundindo o ódio, a violência e a discriminação. E aí, isso me faz lembrar, inclusive, paradoxalmente, de um relatório que li, que eu sugeriria para a ex-senadora, essa ex-figura pública, que lesse. É um relatório que eu já mencionei aqui, não busquei a autoria agora, mas é fácil de encontrar na internet, um relatório
de professores da Universidade Federal de Santa Catarina que entrevistaram muitos imigrantes venezuelanos e cujas declarações corroboram com aquilo que também já vem sendo dito pela imprensa, quando a imprensa se dá ao trabalho de buscar essas informações e temas interessantes como o tema da imigração para o Brasil e também justamente para o sul do Brasil, que são os 3 estados que mais recebem imigrantes estrangeiros. Os depoimentos de venezuelanos dão conta, assim como uma reportagem que já mencionei aqui no SC Think Tank, no ano passado, de que as pessoas, de que eles vêm para cá e já passaram por outros estados brasileiros, inclusive aqui eles são melhor tratados. Justamente nesse estado onde, segundo a ex-senadora, radicada em Santa Catarina, que construiu a sua vida em Santa Catarina, profissional, intelectual, pessoal, familiar, onde ela diz que justamente nesse estado que há muitas pessoas que pregam o ódio, a violência e a discriminação. Então tudo bem, vamos respeitar a pessoa, mas é preciso que ela se dê o respeito também. Porque eu preciso dizer o seguinte, é que essa pessoa aqui mencionada faz parte de um grupo de pessoas que, depois de tudo que fizeram no país, depois de todos os erros cometidos, depois de todos os problemas administrativos, depois de todos os problemas econômicos causados, depois de todos os erros de política econômica, para não dizer outras coisas, que provocaram prejuízos enormes, pode-se dizer até mesmo incomensuráveis, porque além daquilo que foi medido, foi dito pela imprensa brasileira, desde o processo da Lava Jato e antes disso o Mensalão e tudo mais que veio ao rodo disso, em grande parte foi mensurado. Trata-se de muito dinheiro do patrimônio público, mal usado, para não dizer usado de maneira imoral, irresponsável, que causou danos enormes a esse país. Então, depois de tudo que parte dessa gente, da qual a pessoa mencionada aqui também faz parte, senadora eleita por Santa Catarina, que fala mal de Santa Catarina, mas foi eleita por Santa Catarina, fez toda a sua vida aqui, depois de todos esses erros dos quais ela fez parte ativa, essa gente continua com a presunção moral, com a incrível presunção moral de que são melhores do que os outros, se acham moralmente superiores aos outros, teoricamente superiores aos outros, e são incapazes, absolutamente incapazes de reconhecer os seus erros. E se não bastasse isso, porque até aí é a escolha de cada um, que resolve não admitir os seus erros, mas para além disso, dizer coisas da maneira como a ex-senadora eleita por Santa Catarina disse a respeito do estado de Santa Catarina, eu vou dizer um negócio para vocês. Além de tudo, trata-se de uma ingratidão de pessoas que cospem no prato em que comeram a vida toda. Isso é ingratidão. E esse tipo de ingratidão, novamente, com todo cuidado, mas com todo respeito ao ser humano, mas também não sendo capaz de esconder aqui a minha profunda indignação em relação a isso. Isso aí beira ao mau caratismo, a pusilanimidade, porque uma pessoa que passa a sua vida num lugar, tendo ela vindo de fora, tendo sido ela uma imigrante, tendo constituído a sua vida aqui pelas oportunidades que a sociedade catarinense ofereceu, vai num evento e diz que Santa Catarina, apesar das belezas naturais, tem muita gente disseminando ódio, violência e discriminação.
francamente, eu tenho dificuldade de adjetivar isso. Mas essa gente, além de tudo, é capaz de defender um ditador, é capaz de oferecer devoção, profunda devoção, a demagogos e lealdade a patrimonialistas corruptos, mas é incapaz de estender a sua mão a um vizinho, porque talvez esse vizinho, já que ele é de Santa Catarina, talvez ele seja um fascista, um nazista. Então, vamos lá. Sabe o que é isso para mim? Isso é uma entre tantas pérolas de insanidade. É caso, sinceramente, novamente, com todo respeito ao ser humano, mas é caso de doença mental. Então, e é justamente essa presunção moral implícita e explícita na fala de pessoas, como a mencionada ex-senadora aqui, que vai não sei aonde, não sei em que lugar ela estava, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, onde esse pessoal costuma transitar para se ver livre de tanto ódio, discriminação e violência verbal e física, no estado, aliás, falando em violência, né, no estado que tem os menores índices de homicídio do Brasil, conquanto isso seja um assunto que vai nos preocupar ali na frente, porque nós estamos crescendo muito rapidamente, e crescer num país desordenado, desorganizado como o Brasil e tantos outros, crescer é sinônimo de punição, porque a gente desenvolve e aumenta a violência. Mas isso é assunto para outra conversa. O importante é o seguinte, é que inclusive os dados da polícia militar mostram, segundo fontes sobre as quais eu vou falar na sequência, que mostram que Santa Catarina tem o melhor ambiente de segurança pública do Brasil, conquanto as coisas que têm acontecido crescentemente devam nos deixar preocupados e quando não nos deixam perplexos, e a gente precisa refletir e começar a reagir sobre isso. Assunto para as próximas edições. Mas essa pessoa não se dá conta do que está falando, absolutamente. Ela diz que aqui é um estado onde se dissemina o ódio, a discriminação e a violência, e é o estado menos violento e menos desigual do Brasil, para onde vem gente de outros estados brasileiros e de outros países e dizem, isso está atestado, inclusive, em depoimentos publicados, que em Santa Catarina são bem recebidos. Então, onde é que está a cabeça dessa pessoa? Certamente não está aqui. A cabeça dessa pessoa está num imaginário perdido no tempo, marcado pelos enormes e grosseiros e imorais erros cometidos por um conjunto de pessoas do qual a ex-senadora faz parte, mas não conseguem reconhecer os seus erros. Jamais serão capazes de reconhecer, e esse é o grande problema, essa presunção moral, essa crença de que são moralmente superiores, é que causam essa angústia, esses problemas mentais. Talvez o termo tenha sido um pouco pesado aqui, quando eu digo doença mental, mas esse tipo de distúrbio, de perturbação, de fala desencontrada com a realidade, no fundo, demonstra em grande medida a frustração vital, depois de uma trajetória de vida, e nesse caso, não estou falando da vida pessoal, mas de uma errônea trajetória política de um grupo do qual a ex-senadora faz parte, que cometeu erros que levaram a resultados sofríveis em termos de desenvolvimento, em termos de interesses republicanos estratégicos. A gente perdeu uma década, se não mais, mesmo que fosse menos. Nós perdemos por causa de erros de pessoas que vivem um imaginário, que ajudaram a construir um imaginário de presunção moral, e que, orientados por pressupostos que constituíram ao longo do tempo essa presunção moral e teórica também, os levou a erros terríveis. E é difícil, quando os erros são muito grandes, de a gente admitir a nossa responsabilidade. Então, no fundo,
Isso aí demonstra o seguinte: então essa gente desencantada com aquilo que produziu individual ou coletivamente no cenário político, causando resultados desastrosos, é incapaz de reconhecer os seus erros, e talvez essa seja uma proteção psicológica, porque talvez seria muito drástica, muito pesada e sofrida a tomada de consciência, e essas pessoas, para não sofrerem mais do que já sofrem, porque se deprimem, mas elas fazem o seguinte: elas procuram bodes expiatórios, e aí inventam essas tolices aí, para encobrir as suas frustrações, que são as que realmente as adoecem do ponto de vista mental. E isso, sinceramente, quase me dá pena. Quase, mas não me dá pena, não. Porque as pessoas preferem se expor ao ridículo do que se recolherem e terem a decência de reconhecer os erros cometidos nas suas trajetórias políticas e a responsabilidade republicana e histórica que tiveram na vida de pessoas. Então, dito isso, meus amigos, semana que vem a gente vai falar mais sobre coisas que são um desenvolvimento desse raciocínio, que é também um desabafo. E com isso, depois da dengue, a gente está voltando com SC Think Tank. Para quem já se inscreveu, obrigado, continua compartilhando. A gente está retomando depois de praticamente um mês, porque primeiro eu contraí dengue, passei quase 20 dias nessa situação. Assim que acabou, que comecei a melhorar, a câmera woman aqui, a magra também contraiu, então a gente passou mais de um mês sem conseguir fazer as coisas direito, tá bom? Mas é bom estar de volta, um grande abraço, Santa Catarina na veia, até semana que vem. Peraí, como é que eu terminei aqui? Como que eu terminei aqui o Câmara Woman? Depois da dengue, voltando ativa, exposta, soro na veia, cerveja todo final de semana, né? Injetado direto na veia, né? Para ir direto para onde tem que ir, né? Para a cabeça aqui, ó. Claro, para juntar os neurônios. Né? Tá, é o seguinte. Acho que eu vou ter que cortar a última palavra lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Essa cara... Opa!